enche o nosso coração de alegria termos uma aliança de fé com Deus e estarmos juntos para esse momento de estudo. Nós temos estudado nas últimas semanas sobre a eterna aliança de Deus para a salvação da humanidade. A promessa feita aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram no Jardim do Éden, de que viria o Redentor para salvar a humanidade. Nós já estudamos também que as alianças com Noé, com Abraão, com o povo de Israel, elas faziam parte do plano de Deus para fazer cumprir a sua eterna aliança, que resultou na vinda de Cristo a esse mundo para morrer por nós na cruz do Calvário. Nós já vimos também que quando o Senhor libertou Israel do Egito, primeiro o conduziu ao deserto para que ali ele fosse ensinado. Fez com eles uma aliança que encontramos em Êxodo 19, deu-lhes os 10 mandamentos, Êxodo 20, deu-lhes depois leis para organizá-los como um povo a partir do capítulo 21. O livro de Êxodo nos mostra que quando atravessaram o Mar Vermelho, depois, durante 1 mês e meio, eles vaguearam, caminharam e acamparam através do deserto, até chegarem finalmente ao deserto de Sim. Ao necessitarem de alimento, ali o Senhor ministrou-lhes um ensino todo especial, através da provisão do maná. A experiência do maná era uma experiência diária de fé. A cada manhã, cada família israelita devia recolher o suficiente para o seu consumo naquele dia. Se recolhessem a mais, ele estragava até o dia seguinte. Assim, cada manhã era uma experiência de fé. Deviam aguardar a provisão do maná. Porém, no sexto dia, Deus lhes deu uma ordem muito especial. Deviam colher o maná em dobro. Em Êxodo capítulo 16, a partir do verso 22, encontramos essa história. Ao sexto dia, colheram o maná em dobro. E foi-lhes dito pelo Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Guardem a porção do dia seguinte. Mas como? Ele não estragava se o recolhessem a mais? Porém, a Bíblia diz o seguinte: então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto é sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. No sétimo dia, eles comeram do maná, e ele não estragou. E diz a Escritura: por isso no sexto dia vos dá pão para os 2 dias. No sábado, cada um fique no seu lugar, não saia de onde está. Assim, descansou o povo no sétimo dia. Deus ensinou naquela experiência do maná o povo de Israel a guardar o sábado. Eles não tinham recebido ainda a aliança, não tinham recebido os 10 mandamentos. A experiência do maná nos ensina que o sábado existia antes do povo judeu, antes das leis de Moisés. Mas quando e onde surgiu o sábado? As Escrituras nos mostram que o sábado foi estabelecido por Deus na semana da criação, lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, nós lemos: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esse texto nos ensina a origem, o propósito do sábado, a sua instituição divina. Para toda a humanidade, antes que existisse pecado, Deus estabeleceu o sábado. Quando tudo ainda era perfeito, Deus colocou sobre ele uma tríplice bênção. Deus descansou, abençoou, santificou. Na semana da criação, Deus estabeleceu na sexta-feira, no sexto dia, o casamento para organizar a vida humana. E no sábado, no sétimo dia, ele estabeleceu o sábado como um dia especial de relacionamento com ele. Era um tempo especial de comunhão com o Criador. O homem foi chamado naquele dia para contemplar a obra da criação, para desenvolver o espírito de louvor e de adoração, reconhecendo a Deus como originador e mantenedor da vida. Cada semana, após as suas atividades, o ser humano tinha no sábado o memorial da criação, uma lembrança de quem era o seu Criador que o colocara no jardim para o cultivar e o guardar.
era um momento especial para a comunhão com Deus. Deus proveu para o homem um dia especial de descanso toda semana. Conquanto Deus mesmo não precisasse de descanso, ele descansou junto com o homem para dar-lhe o exemplo naquele primeiro sábado. Assim, o primeiro sábado no Éden foi o primeiro momento de encontro entre a criatura e o Criador. Jesus disse: o sábado foi dado por causa do homem. Deus sabia que, principalmente por causa do pecado, o ser humano necessitaria do sábado. Deus proveu para isso um dia de descanso físico, mental e espiritual. No Jardim do Éden, mais do que um dia de descanso físico, não havia ainda pecado, o sábado era um dia de descanso espiritual em Deus. Dia para louvá-lo, para aprender com Ele, para estar em comunhão com o Criador. E essa é a ênfase do descanso do sábado através de toda a Bíblia. O sábado não é apenas um dia para não trabalhar. É um dia para entrarmos no descanso de Deus. É um momento para a comunhão com o Criador. E é isso que a Bíblia destaca. O sábado é um dia de fé, de graça, de salvação, de perdão, de encontro com o Criador. A partir de terça-feira, a lição destaca a experiência do sábado, após o maná, como sendo um momento especial entre Deus e o povo de Israel. Deus prometera a Abraão de que o seu povo herdaria aquela terra. Deles viria o Messias e as nações seriam salvas através desse plano. A aliança de Deus com Israel no Sinai, que os judeus chamavam de Antiga Aliança, era o cumprimento da promessa feita a Abraão. Era parte do eterno concerto de Deus para a salvação da humanidade. Deus ordenou, por exemplo, que eles construíssem um santuário, que era uma prefiguração através de símbolos da vinda de Cristo, do seu ministério como nosso Salvador. Assim, Deus sempre teve um único plano de salvação através da história, a salvação pela graça mediante o sacrifício de Cristo. Quando lhes concedeu o quarto mandamento, Deus mostrou a ele que o sábado, o quarto mandamento, fazia parte da sua lei áurea: não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçar, não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura. Deus diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus estava referindo no quarto mandamento algo que já existia antes. Mas existia desde quando? O próprio mandamento responde no verso 11: porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O mandamento reporta assim a sua origem, a origem do sábado, lá no Jardim do Éden. E cada vez que Deus relembrava a eles a observância do sábado, o Senhor repetia que deviam lembrar-se nesse dia que o Senhor era o seu Criador, o seu mantenedor, que haviam sido salvos por Ele por sua graça, com graciosos e grandiosos atos de salvação. E assim, a cada sábado, a criação e a redenção estavam interligadas. E esse é o grande significado do sábado. Quando concluiu a aliança com eles, depois de dar todos os ensinos, todas as suas leis, Deus nos lembrou que nós encontramos em Êxodo capítulo 13, capítulo 31, a partir do verso 13. Deus diz: lembrem-se, guardareis os meus sábados, pois é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. E ele conclui a exortação dizendo: os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. E diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou o alento. Atrai a nossa atenção aqui o seguinte: Deus apresentou-lhes que o sábado era um sinal de que conheciam a Deus, o reconheciam como seu Criador e como seu Redentor, como Senhor de suas vidas. O sábado tinha para eles um significado passado em relação à criação, mas tinha principalmente um significado presente, em termos que haviam sido libertos e chamados para serem o povo da aliança, haviam sido salvos pela sua graça, e o Senhor fazia agora uma aliança com eles,
estavam sendo santificados por ele. E é interessante que através de todo o Velho Testamento, até os dias de Davi em especial, nós encontramos que os judeus entendiam que o descanso sabático era para eles uma prefiguração do futuro descanso que teriam com o advento do Messias, com o reino do Messias. E é interessante que o apóstolo São Paulo, na carta aos Hebreus, nos diz que os judeus haviam perdido a bênção da observância do sábado, o observavam ritualmente, mas não haviam entrado no descanso de Deus devido à sua apostasia. E Paulo diz, o problema não estava com o sábado nem com a lei moral de Deus, mas o problema estava com o coração carnal e corrompido de Israel. E assim a Bíblia nos diz que Jesus buscou restaurar a observância do sábado, mostrando que o sábado é um sinal da graça salvífica de Deus. Não é um sinal de salvação pelas obras. Enfim, na lição dessa semana nós aprendemos, maravilhosamente, que o sábado é um sinal visível exterior de alguma coisa que acontece no nosso interior, o nosso relacionamento de fé, de amor, de salvação com Deus. Através da observância do sábado, nós reconhecemos e aceitamos a Deus como Senhor e Criador de nossa vida. O sábado é um sinal para nós que conhecemos o Senhor, estamos em relacionamento com Ele, recebemos a sua salvação em Cristo. E que através de Cristo, o Espírito Santo está santificando o nosso coração. O sábado nos lembra a obra da criação de Deus, nos lembra a salvação divina hoje em nossa vida. E o sábado nos lembra de que um dia, após a volta de Jesus, quando Deus restaurar todas as coisas, nós entraremos para sempre no descanso de Deus na nova terra. É por isso que o Apocalipse diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que você e eu entremos no descanso de Deus, anunciado a cada sábado em nossa vida.